Entrevista com nome completo. Profissão. Hobby. Sonhos e realizações. Está começando pelo YouTube mais um Samuel Tavares Entrevista. Muito bem, Samuel Tavares Entrevista, e hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a psicóloga a doutora Juliana Zenebon. Você pode nos assistir, se você quiser, pelo nosso site radiomixlimeira.com.br ou ainda através lá do nosso aplicativo Mix AM Limeira para Android, Windows Phone e sistema iOS. Posteriormente, a nossa entrevista também será postada nas nossas redes sociais e também no nosso portal blogblogo.com, que você encontra todas as nossas entrevistas. Doutora, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Desde já eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, viu? Boa tarde, Samuel. Eu que agradeço. Boa tarde, ouvintes. E espero poder contribuir com o que eu puder aí com a psicologia. Com certeza, doutora. Olha, a nossa primeira pergunta aqui com a doutora, a gente sabe, doutora, que nos últimos tempos tem se ouvido falar muito em psicologia, não é? E esses profissionais têm estado aí presente em vários momentos do atual cenário. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa profissão, sobre o seu trabalho mesmo? Bom, o psicólogo, de uma maneira geral, trabalha em função do desenvolvimento humano, né? E como a gente lida com a interpretação de pensamentos, emoções e o comportamento, pode-se dizer que a gente está em qualquer lugar que exista uma pessoa, né? Então a gente está na área da educação, na clínica, nas empresas, nos hospitais, no esporte, né? Em praticamente todas as áreas. No meu caso, eu trabalho na PAI, da cidade de Cesário Lange e de Pereiras. Ah, que legal. E aqui em Limeira eu trabalho no consultório, né? Na área de terapia cognitiva comportamental. Muito bem. E como que você classificaria, né, a condição emocional hoje dentro da nossa sociedade? Bom, a gente percebe que cada vez mais está havendo um aumento de funções, né, para as pessoas, um grande número de pressão com relação às várias atividades que a gente tem que dar conta no dia a dia, né? E somando-se a isso também as dificuldades do país no momento, né? A instabilidade financeira que a gente tem vivido, o mercado de trabalho competitivo, a insegurança pública e tantas outras pressões que a gente tem vivenciado, tem desencadeado um grande aumento, né, de casos de ordem emocional. Sim. Como a depressão, estresse, ansiedade e vários outros, né? Sim. E isso acaba com a sociedade, né, doutor? Eu costumo dizer, eu tenho vários amigos meus, pessoas assim do nosso convívio diário, e que a gente conhecia, você falava assim, nossa, a pessoa era tão bem, era feliz, era aquilo. E depois você olha, você vê a pessoa sempre para baixo, sempre isso, claro, em condição mesmo, como você disse, no sentido aí, como que eu vou falar, da correria, não é? Do Sim. próprio dia a dia, do estresse, do compromisso, aquela coisa da responsabilidade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente entrar no ar, eu estava falando com a doutora, eu fiz uma rotina para mim, não é? Uhum. Da hora que eu levanto até a hora que o Samuel vai dormir, o Samuel agora tem que cumprir uma rotina. Porque senão, gente, a gente não dá conta. Você que está nos ouvindo aí do outro lado do rádio, também está nos assistindo em casa, não é? Ou pelo nosso aplicativo, com certeza você já se deparou com alguma situação no qual você conhece, pelo menos você conhece alguém aí, que se encontra desse jeito, naquele estresse, até pupila do olho, né? Esses dias eu estava assim, doutora, olha... As tensões. As tensões, né? Também, então isso atrapalha muito a nossa vivência cotidiana. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. É uma coisa bastante séria. Sim, as pessoas não cuidam, né? Vão Vai empurrando levando, com a barriga, né? vai levando, né? O que nós podemos fazer para amenizar essas pressões e também aí os seus efeitos no nosso dia a dia? Infelizmente a gente não pode falar de uma fórmula mágica, né? Porque afinal de contas o contexto realmente
é esse, né? São pressões, são atividades que estão realmente cada vez maiores no nosso dia a dia. Mas a gente precisa criar estratégias, né? Como você mesmo colocou, né, Samuel? Que agora você desenvolveu aí estratégias para se organizar, né? Então a gente precisa se perceber, parar em algum momento e identificar o que é importante para a gente, né? Além das nossas funções, mas também o que é importante para a nossa qualidade de vida. Sim. Então perceber também que a gente não dá conta de tudo, né? Não é porque realmente a gente tem muitas cobranças que realmente a gente vai conseguir dar conta. Sim, e às então, vezes nós não conseguimos. E a gente acha que é super-herói e vai conseguir, né? Pois é. Então a gente tem que aprender realmente a falar não, entender qual que é o nosso limite, né? E aceitar que a gente não é perfeito. Acho que isso é o principal, né? E às vezes, geralmente quem é muito detalhista, perfeccionista, né? Não consegue ter essa aceitação. Eu mesmo, às vezes eu costumo dizer, não, eu não fiz isso, eu tenho que fazer, tenho que correr. E como a doutora colocou, às vezes não é dessa maneira. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lidar no dia a dia, né? Exatamente. E quando saber que podemos estar passando por alguma dificuldade um pouco mais grave, até mesmo a necessidade de procurar um psicólogo? Então, a gente identifica como sinal de alerta quando a pessoa realmente não está conseguindo dar conta daquilo que ela conseguia antes. Como a gente tinha falado, né? A gente vai criando estratégias para ir lidando com isso. Não, eu consigo, eu dou conta. Sim. Mas chega uma hora que realmente, quando a pessoa não consegue, então ela tinha uma rotina, ela cumpria várias atividades e de repente ela já não está conseguindo mais. Ou quando a pessoa perde o interesse também por atividades que antes ela gostava, né? Às vezes questão de tocar um instrumento, de fazer atividades prazerosas e de repente ela perde, né? Então a gente percebe que tem algo fora do comum quando a pessoa começa a ter perdas realmente na área pessoal e profissional. E, como, por exemplo, o isolamento, né? A pessoa sempre, né? Como você tinha colocado, estava bem, estava sempre alegre, de repente ela já começa a recusar convites, né? Passa a se isolar. Ou então a perda de um emprego realmente por conta disso. Como eu não consigo dar conta, eu acabo realmente me prejudicando nesse sentido. Problemas no relacionamento amoroso, né? Então, são alguns sinais. E também a gente vê alguns sinais característicos. É lógico que não dá para a gente avaliar de uma maneira única, né? A gente vê o indivíduo na sua totalidade. Mas características como a irritabilidade, falta de energia, problemas no sono, medos. A pessoa também passa a ter dificuldade de concentração e alguns sintomas físicos também, que aliás tem acontecido muito. A gente vê muito nos consultórios, como palpitações, aperto no peito, né? E aí a pessoa vai no médico, faz exames e não tem nenhuma característica médica, né? Isso. Então são sintomas de alerta, né? São coisas importantes de estar avaliando com mais cuidado, né? A gente vê muito também questão de automedicação, né? Toma esse remedinho aqui que faz bem. E às vezes não é exatamente, não é por aí. Até essa questão aí, gente, da crise que nós estamos vivendo, né? Hoje em dia se fala muito em crises, né? Principalmente econômica e política, em que o nosso país está atravessando, evidentemente, um momento muito difícil nas duas áreas, né? E muitas pessoas, nós já estamos chegando aí em mais de 11 milhões de desempregados no país, atualmente. Muitas pessoas perdem os seus serviços, né? Perdem os seus empregos, e com isso também, isso se reflete até uma possível depressão, porque não consegue se recolocar no mercado de trabalho, não é? E o pior que eu fico olhando diante de todo esse cenário, doutora, as pessoas que não têm o acesso a um psicólogo, a um profissional da área, né? Eu já tratei um bom tempo com uma psicóloga, não porque tinha algum problema, não. Mas eu costumo dizer para todo mundo que, os meus amigos, o pessoal aí, eu conheço bastante gente, eu costumo dizer assim, nós precisamos, eu costumo dizer, como que eu vou te colocar aqui, se todos tivessem a condição, não é, de ter o acesso a um profissional, de ter o acesso a um psicólogo, a vida mudaria muito, gente. E mudaria para melhor.
né? Quem está nos ouvindo em casa, certamente você passa por algum tipo de problema, porque todos nós passamos, isso é natural. Isso não tem como fugir. O problema é o acesso. Poucas pessoas hoje têm plano de saúde ou podem pagar por uma consulta particular, porque nós sabemos que o sistema público de saúde não disponibiliza aí o profissional, não é, de acordo com a demanda que nós temos, não é? Então isso é lamentável, gente. As pessoas, esse tempo atrás eu dei uma notícia aqui no nosso programa, onde eu falei que mais de 30% das pessoas que possuíam planos de saúde aqui em Limeira voltaram para o SUS, por não conseguirem mais arcar, não é, mensalmente aí com os seus planos de saúde, por conta da crise mesmo. As pessoas, tudo está mais caro, né? O poder aquisitivo diminuiu. Você vai cortando gastos, não é, aonde você consegue. Exatamente. E o plano de saúde é um deles. A pessoa pensa assim, infelizmente, eu tenho o SUS ali, eu vou ter que cortar. Isso é evidente, isso acontece muito. Doutora, gente, olha, a nossa entrevista está chegando ao fim, 17h25, né? Infelizmente, por conta do tempo. Eu gosto muito de entrevistar o pessoal, porque eu costumo dizer que a gente leva a prestação de serviço aos nossos ouvintes, não é? Mas eu já queria, desde já, agradecer a sua presença. Eu queria também que você deixasse seus contatos para os nossos ouvintes, o seu consultório também, o seu telefone. Tá, joia. Eu que agradeço a sua disposição. Né? O meu consultório fica na Avenida Laranjeiras, né, no número 408. Ligou, só que estava fora de área. Meu telefone é 997-5712. Mas eu estou à disposição para qualquer... Repetindo o telefone, doutor? 997-5712. Tá bom, obrigada. Muito bem, gente. Quem quiser, então, aí, de repente, conversar com a doutora, não é? O consultório dela fica ali na Avenida Laranjeiras, 408, doutora, é isso? Próximo ao Sempre Vale. Ah, tá, próximo ali do supermercado Sempre Vale. Ou, se você preferir, pode também entrar em contato com a gente pela nossa fanpage. Lá no Facebook, a gente costuma passar também, todo mundo que pergunta, a gente sempre passa o endereço e também os contatos. Doutora, foi um prazer conversar, ter esse bate-papo rápido aqui com a senhora, viu? E quero dizer também que o nosso programa está de portas abertas. Quando a senhora quiser voltar, tiver alguma coisa, alguma novidade aí na área da psicologia, por favor, volte e nos informe aí. Pode deixar. Mantenha o nosso público, o público do nosso programa sempre bem informado, tá bom?